Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos aqui para dar continuidade na nossa catequese e tratando hoje sobre o 10º artigo do Creio, que vai nos dizer sobre a remissão dos pecados. Mas antes de adentrar dentro do catecismo, dentro do que a palavra de Deus vai nos dizer, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu a seguinte frase? Como que eu vou em busca de um padre, de um sacerdote confessar os meus pecados, sendo que ele é um pecador como eu? Meus amados irmãos, eu já ouvi essa frase que eu acabei de dizer. E você já ouviu? Deixa aí para mim nos comentários. Mas meus amados irmãos, será que essa é a vontade de Deus? Que a gente não procure o padre? Que a gente confesse o nosso pecado diretamente a Deus? Será que essa é a vontade? Ou será que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou o padre, deixou o sacerdote para que a gente pudesse ir em busca dele e confessar os nossos pecados e ali na pessoa do sacerdote, na pessoa do padre, o nosso Senhor Jesus Cristo está nos perdoando? Para aprender melhor, vamos ver o que o catecismo fala. E vamos deixar bem claro que sim, já adiantando, sim, o padre tem esse poder, tem essa autoridade. Não somente o padre, mas os bispos e o papa também. Vamos ver aqui o que o catecismo nos diz. Que nos ensina o 10º artigo do Creio na remissão dos pecados? Esse artigo ele nos ensina que Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de perdoar os pecados. É bem claro, meus amados irmãos. Jesus Cristo deixou esse poder à sua igreja. E pode a igreja perdoar todas as espécies de pecado? Sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu pleno poder de ligar e desligar. E onde que está escrito isso? Que Jesus deu esse poder de ligar e desligar? Vamos ver lá na palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18 e 19, onde o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: E eu te declaro, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja só, meus amados irmãos, a autoridade que a igreja tem. Veja a autoridade que o nosso Senhor Jesus Cristo está instituindo sobre Pedro, sobre a pedra, sobre essa rocha. Note que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, ó: Eu te declaro, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. A minha, meus amados irmãos, é uma só, é una. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é una, santa, católica, apostólica e romana, meus amados irmãos. A igreja ela tem essa autoridade de ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. E quando a pessoa, meus amados irmãos, fala que o padre é um pecador, como que eu vou lá confessar com aquele pecador? Sim, meus amados irmãos, o padre também peca, os bispos pecam, o papa peca. Mas é tão lindo ver a humildade deles que até mesmo eles vão em busca de outro padre, de outro sacerdote para estar confessando os pecados que eles cometem. Porque, meus amados irmãos, antes de ser um sacerdote, de ser um padre, eles são também seres humanos. Uma vez eu estava confessando e eu estava chateado com as coisas que aconteciam
e talvez ensinamentos errados, talvez olhava quando os padres erravam também. E aí ali na confissão eu falei para o padre a respeito disso, o padre falou assim para mim, sim, você peca? Eu falei, sim, claro, é por isso que eu estou aqui. Ele falou assim, eu também peco. O padre também peca, o padre também é ser humano. É por isso que o padre necessita de muitas orações ali do seu rebanho, para que ele possa estar fortalecido, possa vencer as tentações e vencer todas as chances que vêm ali, todos os bombardeios do inimigo, para que faça o padre pecar. Então a gente, em vez de acusar os nossos padres, acusar os nossos bispos, o nosso Papa, a gente tem que rezar por eles fortemente. Não estou falando que a gente não tem que ver o erro, a gente vê os erros. A gente aprende com os erros das outras pessoas e também com os nossos pecados. Mas a gente não tem que ficar julgando. A gente tem sim que ver o erro e procurar evitar. Mas rezar pelo nosso irmão para que ele não venha cometer o pecado. Que o pecado é uma ofensa contra Deus. Tem uma frase que diz assim, sabe quanto você vale? Olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. Se eu não estou enganado, foi Santo Agostinho que disse essa frase. Então, meus amados irmãos, o nosso pecado levou nosso Senhor Jesus Cristo a abraçar a cruz. Jesus deu a vida por nós, por amor a nós, e deixou ser pregado na cruz para a remissão dos nossos pecados, para abrir novamente o céu para nós, para a reconciliação com Deus. Então, toda vez que a gente peca, que a gente cai, que a gente desliza, a gente ofende a Deus. E não somente a Deus, muitas vezes o nosso pecado vai ofender o nosso próximo. E também vai nos marcar, vai nos magoar, vai nos machucar. Porque o pecado deixa também as cicatrizes. Então, meus amados irmãos, vamos continuar aqui no catecismo. O catecismo vai dizer o seguinte: como perdoa a igreja os pecados? A igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos para esse fim, especialmente o batismo e a penitência. O catecismo também vai nos dizer quem são os que na igreja exercem esse poder de perdoar os pecados. Os que na igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui a plenitude de tal poder. Depois, os bispos, e sobre as dependências dos bispos, os sacerdotes, os padres. Então, os padres, os bispos e o Papa são estes os que têm a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo de estar perdoando os pecados. Meus amados irmãos, mas talvez tem muitas pessoas que não conhecem a nossa doutrina, não conhecem a nossa fé. Eu faço esse vídeo principalmente para pessoas católicas, pessoas que querem aprender um pouco mais da doutrina da igreja, da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, mas como o vídeo está no YouTube, também é convidado outras pessoas de outras religiões a estar querendo aprender ainda mais, um pouquinho mais sobre os nossos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos transmitiu. Mas essa doutrina de perdoar os pecados, do sacerdote perdoar os pecados, veio de agora? Surgiu agora? Surgiu depois que Jesus veio, depois que Jesus instituiu a sua igreja? Veio no Novo Testamento somente? Ou lá no Antigo Testamento a gente já vê essa prática do sacerdote
está perdoando ali os pecados, está fazendo a expiação dos pecados do povo. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Levíticos, Levítico capítulo 16, lá no capítulo 16, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 30 em diante, vou ler do 30 em diante. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejeis livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis. Essa é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote, que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará a expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a assembleia. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão fez como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, então a gente já vê lá no Antigo Testamento, quando Deus disse a Moisés, instituiu Arão por sacerdote e deu essa ordem, para que ele fizesse a expiação, não somente pelos pecados dele, mas por toda a igreja, por toda a assembleia e também pelos outros sacerdotes. Então a gente vê que essa era uma lei do Senhor e ainda o Senhor diz que é uma lei perpétua. É uma lei que não se acaba, é para sempre, é perpétua essa lei. Mas talvez tem muitas pessoas que não aceitam o Antigo Testamento porque, infelizmente, meus amados irmãos, muitas pessoas pegam a Bíblia e lê somente aquilo que agrada, somente aquilo que ela quer enxergar. Ela não pega a Bíblia como um todo. E o Antigo Testamento, ele se completa no Novo e o Novo no Antigo. É uma junção. Isso é lindo. E a gente vai poder ver no Novo Testamento Jesus afirmando aquilo que foi dito para Moisés lá no Antigo Testamento. Vamos pegar também o Novo Testamento, lá no capítulo 20 de São João, do Evangelho de São João, no versículo 22. Vamos pegar o versículo 22 e 23, para não delongar demais o vídeo. A gente vai ver nosso Senhor Jesus Cristo dizendo o seguinte: depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só, meus amados irmãos, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, se você pegar para ler o capítulo inteiro, você vai ver que é a da ressurreição do nosso Senhor. Jesus já tinha passado por toda a agonia, flagelação, morte na cruz, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e deu essa autorização, essa ordem a eles. Soprou sobre eles, dando a eles o Espírito Santo, e disse que aqueles a quem eles perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem eles os retiver, vos serão retidos. Então a gente vê aqui a autorização do nosso Senhor Jesus Cristo, dando à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Olha que lindo isso, meus irmãos. E muitas pessoas, muitas seitas por aí, meus amados, chegam ao ponto de dizer que não existe pecado.
Você acredita? Existem muitas seitas, muitos ensinamentos, muitas filosofias, muitos modos de pensar que o mundo nos ensina por aí dizendo que não tem pecado, sendo que o nosso Senhor Jesus Cristo diversas vezes advertiu sobre o pecado, tanto é que o pecado nosso levou Jesus Cristo a dar a vida na cruz. E muitos dizem que não tem pecado, infelizmente. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai também dizer que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Então temos que ler a palavra como um todo. Não basta eu querer ler a Bíblia e pegar só aquilo que me agrada, só aquilo que me convém, só aquilo que é bênção na Bíblia, só aquilo que vai fortalecer o meu ego, vai falar o meu coração, mas eu tenho que ler ela por completo. Então a igreja tem sim essa autoridade de estar perdoando os pecados, porque a igreja é de Deus, a igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele deu essa autorização aos nossos sacerdotes, aos nossos padres. Irmãos, tem uma frase que ela diz o seguinte: quando a gente busca o padre no confessionário, ali, esse confessionário é o único tribunal do mundo onde a gente entra réu, a gente entra pecador e sai de lá absolvido. Deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma pergunta. Faz quanto tempo que você não se confessa? Faz quanto tempo que você não vai em busca do sacerdote, você não vai em busca ali do padre, confessar os seus pecados com o coração aberto? Ei, eu quero dizer uma confissão verdadeira. Eu quero dizer aquela confissão que você realmente olhou para dentro de si, olhou para dentro do seu coração, se reconheceu pecador. Aquela confissão que você realmente parou para pensar naquilo que você fez. Não aquela confissão da boca para fora, que muitas pessoas, infelizmente, meus amados irmãos, têm feito, como se o padre fosse um psicólogo, onde você vai e fala somente aquilo que vem na cabeça, que você vai lá somente para desabafar. Mas não, meus amados irmãos, o padre está ali para ouvir os seus pecados e te perdoar. Muitas vezes o inimigo tem plantado no nosso coração o medo de ir confessar. O medo de chegar lá e o padre acabar com a nossa raça. O padre pegar e falar um monte para nós, brigar com a gente. Mas não é assim, meus amados irmãos. Ele está ali, ele vai nos ouvir, vai nos dar a orientação, vai nos dar a nossa penitência e vai nos dar a absolvição, que é o mais importante. É o que vai trazer a gente de volta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai trazer essa união de novo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, quando foi confessar, você talvez você chega lá cansado, oprimido, magoado, chagado, ferido. E você já passou pela experiência que após a confissão, você está saindo da igreja ali, parece que você está saindo leve, você está saindo flutuando. Sabe por quê? É porque Deus perdoa. Deus tira aquele fardo do pecado, aquele peso que o pecado traz na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo tira esse peso na absolvição. Então é necessário, meus amados irmãos, a gente reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas faltas, às vezes que a gente não colocou Deus em primeiro lugar, às vezes que a gente não foi fiel à palavra de Deus, às vezes que a gente se calou, a nossa omissão também, os nossos pecados contra Deus e também contra o nosso próximo. Quantas vezes os nossos pecados contra o nosso próximo destrói a reputação do próximo, destrói a vida do próximo, deixa o próximo
marcado, ferido, magoado, e também os pecados cometidos contra a gente mesmo. Muitas vezes a gente não se ama e quer nos prejudicar, fazendo escolhas erradas. Então, meus amados irmãos, esse vídeo não é para te condenar, te acusar dos seus pecados, longe disso. Mas quero sim que pela luz do Espírito Santo Ele possa colocar esse desejo no seu coração. E se faz muito tempo que você não confessa, que você possa sentir esse chamado do Espírito Santo e ir procurar o padre, ir procurar o sacerdote e pedir perdão dos seus pecados. Volta para a casa do Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo te espera. Veja só, várias vezes Jesus vai falar que veio em busca dos pecadores. E o nosso Senhor Jesus Cristo que disse que há mais festa no céu por um só pecador que volta para a sua casa, que reconhece pecador, do que 99 justos. Então a festa no céu, a festa quando a gente se reconhece pecador e decide, opta por Jesus. É conversão, meus amados irmãos. A gente tem que se converter, não é só no dia que eu for morrer. Tem gente deixando para se converter no final da vida, mas a gente não sabe quando será o final. Então a conversão é todos os dias. Todos os dias eu tenho que me converter a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que fazer essa opção de vida. Eu tenho que escolher caminhar com o nosso Senhor. É o nosso Senhor Jesus Cristo que disse que deixa as 99 ovelhas para ir em busca daquela ovelha que se perdeu, daquela ovelha que estava perdida, e traz ela nos braços, traz ela no colo, meus amados irmãos. Quantas vezes eu já estive perdido e nosso Senhor Jesus Cristo veio me buscar e trouxe novamente para a igreja. Talvez você esteja perdido, você esteja afastado, mas Jesus quer te trazer de volta. Jesus está te chamando agora nesse vídeo. Talvez você não está perdido, está dentro da igreja, está firme. Glória a Deus por isso. Continue assim. Continue firme na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre lembrando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vou estar encerrando essa catequese por aqui, porque senão o vídeo fica demais por extenso, né? Já está um vídeo meio longo, mas falei o que o nosso Senhor inspirou no meu coração. Espero que esse vídeo tenha agregado muito conhecimento para você, que você possa ter aprendido bastante com o catecismo, com a palavra de Deus. E peço a vossa ajuda, se você ainda não é inscrito no canal, você possa se inscrever, possa deixar o seu like, o seu comentário, para que a plataforma possa estar indicando o nosso vídeo para outras pessoas, para que a gente possa evangelizar juntos. E peço, meus amados irmãos, que Nossa Senhora das Graças, nossa Mãe amada, junto de São José, possa estar abençoando a sua vida, a sua caminhada, possa estar abençoando a sua casa, abençoando os teus sonhos, os teus projetos, os teus empreendimentos, tudo aquilo que tocares, tudo aquilo que você se dispor a fazer, que seja abençoado por Nossa Senhora. Que Nossa Senhora possa caminhar diante de ti, diante dos teus familiares, e que possa passar à frente de tudo, de todos os teus problemas, de todos os teus medos, de todos os teus anseios. Que seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.